Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Nós voltamos ao vivo com o Jornal da Rede Alesp. Informação para você a todo tempo. Bom, diante do agravamento da pandemia de Covid-19 no Brasil, governadores de 14 estados pediram em carta enviada ao presidente Jair Bolsonaro que o governo federal adote medidas e procure organismos internacionais a fim de adquirir mais doses de vacina. Os gestores estaduais alegam que têm enviado todos os esforços possíveis com a instalação de leitos de UTI, contratação de profissionais de saúde, compra de equipamentos e campanhas de conscientização do uso de máscara e distanciamento social, mas que mesmo assim estão próximos ao aurismo e no limite, na verdade, de suas forças e possibilidades. Nas últimas 24 horas, o país registrou 1.786 mortes pela Covid-19, chegando ao total de 261.188 óbitos. 16 estados e o Distrito Federal estão com alta de mortes. Bom, e o ministro da Educação, Milton Ribeiro, confirmou a inclusão de profissionais na educação no grupo prioritário da vacinação contra o coronavírus. No anúncio em publicação nas redes sociais, o ministro destacou que a medida visa o mais breve e seguro retorno às aulas e classificou como uma vitória para a educação. Por meio de nota, o Ministério da Educação, o MEC, ressaltou que o chefe da pasta enviou ofício à Casa Civil solicitando a inclusão dos estudantes, professores e demais profissionais da educação básica, com ênfase no primeiro e segundo ano do ensino fundamental, como grupo prioritário dos esforços de vacinação contra a Covid-19. A sugestão foi aceita e esses profissionais foram incluídos no grupo prioritário para receber a vacinação. Boa notícia, né? Principalmente aqui no parlamento, os deputados estavam também reivindicando isso, principalmente ali a deputada professora Bebel, que é da parte da educação, também dos professores, o deputado Carlos Janazzi também sempre indo à tribuna e pedindo a vacinação dos profissionais e dos professores e profissionais da área da educação, né? Pois é, uma ótima notícia que isso aconteça, que nós tenhamos vacinas para todo mundo, do grupo prioritário, que é esse primeiro grupo que está sendo vacinado, para que os próximos meses sejam melhores do que agora, né, Priscila? É verdade. Bom, olha, aí 1/4 da população mundial, equivalente a 2 bilhões de pessoas, terá então algum tipo de perda auditiva até 2050. No primeiro relatório mundial sobre audição, divulgado nesta semana pela Organização Mundial da Saúde, a OMS alerta que desses, ao menos 700 milhões precisarão de cuidados auditivos crônicos ou de algum serviço de reabilitação. Enquanto que nas crianças, doenças infecciosas e inflamatórias estão entre as principais causas. Nos adultos, ruído excessivo é, segundo o órgão da ONU, o mais importante dos fatores envolvidos. A OMS destaca que medidas preventivas podem evitar que 1 em 4 indivíduos no mundo tenha esse sentido afetado. Segundo o documento, a perda auditiva não tratada pode ter um impacto devastador na capacidade das pessoas de se comunicar, estudar e ganhar a vida. O relatório diz ainda que o problema também pode afetar a saúde mental e a capacidade de manter os relacionamentos. Olha, até falando sobre isso, Júlia, eu não sei se você sabe, mas dentro das entrevistas até que a gente faz ao longo do tempo, né? Essa questão, falo bastante da questão de inflamações no ouvido. Tem pessoas que têm uma facilidade, até tem uma recorrência, né? No caso das infecções. E as infecções, elas podem até causar a meningite, na verdade, porque o vírus, né? O vírus, ele pode aproveitar dessa inflamação e chegar, então, ali na coluna, né? Sim, na parte, nas membranas ali. Isso, onde realmente pode se alojar e trazer problemas muito sérios, não só para criança, mas para adultos também. Então, é preciso
redobrar todos os cuidados. Qualquer inflamação é preciso tratar, principalmente se a gente vê que é algo recorrente. Bom, e a gente segue agora com entrevista. Nós vamos falar sobre a variante brasileira da Covid-19, que é mais transmissível. A variante de Manaus do novo coronavírus, que provavelmente emergiu na capital do Amazonas no fim do ano passado, pode ser capaz de driblar o sistema imune de indivíduos já infectados pela Covid-19 e causar uma nova infecção, que apontou a pesquisa. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Esther Cerdeira Sabino. Ela é responsável pelo Laboratório de Genética Aplicada às Doenças Infecciosas do Instituto de Medicina Tropical da USP. Boa tarde, Esther. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Oi, doutora, é um prazer nosso aqui da Rede Alesp falar com a senhora, começando sobre essa questão de novas variantes, das mutações. Nesse momento, quando nós falamos em maior transmissibilidade dele, o que nós queremos dizer com isso? Então, o que o estudo trabalhou foi nessa nova variante, entender como que foi o aumento dela em comparação com as demais. Então, em novembro praticamente não existia, foi quando a gente acha que essa variante surgiu. Em dezembro ela já estava por conta de quase metade dos casos em Manaus, em janeiro já era 100% dos casos. Então, os modelos foram feitos baseado nesse aumento rápido da proporção e chegaram a essa conclusão, então, de uma maior transmissibilidade dessa nova linhagem. Na verdade, ainda os dados são bem iniciais, são poucos dados ainda, eles dão várias informações, por exemplo, essa de que provavelmente surgiu em novembro, de que ela transmite mais que as demais, tanto que tomou conta da epidemia, e a gente não consegue definir se a taxa de reinfecção, que o estudo sugere que existam reinfecções em Manaus, acho que isso é importante colocar, que mostra provavelmente uma perda parcial da imunidade e também uma provável aumento de patogenicidade. Mas tudo isso são os primeiros dados. Então, a ciência é construída com vários pedaços. O que está mostrando e o que parece que ficou bem definido é essa maior transmissão. Tanto que está sendo já detectada essa variante em várias regiões do país. Essa variante que foi encontrada, então, em Manaus, e agora já tem em vários outros estados, né, como a senhora disse, ela também foi identificada em outros países ou não? Ela é aqui do Brasil mesmo? Não, iniciou claramente, não existe nenhuma dúvida que o início é aqui no Brasil a partir de uma linhagem que é responsável por grande parte da epidemia, que é a B128. Então, ela surgiu a partir desta linhagem. Com certeza está no Brasil, mas ela está desde novembro e dezembro em Manaus. Existem vários voos internacionais saindo de Manaus e, portanto, a transmissão já deve estar acontecendo. Desde dezembro, ela está acontecendo através das pessoas assintomáticas que viajam e vão para outras regiões. Então, sim, aliás, o primeiro caso detectado foi por um grupo japonês. A gente, praticamente no mesmo dia, nós estávamos informando o secretário de Manaus quando os japoneses colocaram no público, mas, além disso, é de esperar que desde dezembro existem milhares de voos saindo de Manaus, inclusive a cidade de São Paulo é o principal local das pessoas que viajam de Manaus. Então, é de se esperar que desde então a gente já está tendo foco de transmissão em vários lugares. Então, já tem acho que 20 países ou 25 que já informaram, detectaram, e alguns já estão tendo, como é o caso da Itália, já está tendo surto epidêmico lá DP1. Então, já tem transmissão local proveniente das amostras que vieram do Brasil. Doutora, esse estudo consegue detectar o que causou, então, essa variante, o que mudou dentro desse vírus? Então, são 17 mutações diferentes do ancestral anterior, então não da China, do ancestral anterior.
realmente um acúmulo muito rápido de mutações. Esse mesmo tipo de fenômeno já foi detectado em outros lugares, como o Reino Unido, como a África do Sul, e muitas das mutações presentes na linhagem de Manaus também estão presentes nas outras linhagens, mostrando que são mutações que geram alguma vantagem seletiva para esse vírus. E é por isso que ele acumula mais rapidamente que os demais. Agora, Esther, com relação a essas mutações, nós falamos agora no início também, até que a imunidade adquirida pode ser diferente também com essa nova cepa. E estamos no momento de vacina. E muitas pessoas talvez ouçam agora a senhora e possam pensar, será que as vacinas que estão em curso também vão me imunizar para essas novas variantes? Como que funciona nesse caso, Esther? É muito cedo para se pensar em vacinas para essas variantes ou saber se as que estão em curso funcionam para essas variantes? Então, estudos para saber se a vacina funciona têm que ser feitos em coortes clínicos. Você pode ter indicadores in vitro, mas eles não respondem a essa pergunta. Isso é importante para a população entender. Estudos científicos precisam de tempo e precisam ser feitos. Então, em relação à vacina, eu sei de muitos grupos já organizados e testando a vacina. Manaus recebeu um grande número de vacinas e tem gente já estudando para ver como que se comportam, por exemplo, os profissionais de saúde que receberam a vacina e que estão sempre expostos, quanto ela está sendo efetiva. É lógico, ainda a gente só recebeu, a maioria das pessoas que receberam a vacina só receberam a primeira dose. Então, essa vacina tem um efeito melhor depois da segunda dose. Então, a gente precisa sim estudar. Então, primeira coisa, esse é um estudo fundamental de ser feito. É muito importante que sejam liberados recursos rápidos para esses pesquisadores que estão liderando essas pesquisas, para que eles possam ter essa resposta o mais rápido possível. Em outro paralelo, os grupos que desenvolvem vacinas já estão desenvolvendo também vacinas ou pensando qual seria a melhor vacina numa segunda versão. Então, para o grande público, a melhor vacina é a que a gente tem, as pessoas precisam tomar quando chegar a sua hora de tomar. É muito importante que a gente consiga aumentar a taxa de vacinação, porque esse vírus é muito rápido. Então, nós vamos ter que tomar medidas para diminuir a transmissão, isso é urgente, na medida em que a gente começa a aumentar a taxa de pessoas vacinadas. Então, vão ser as duas ferramentas que nós vamos ter, vacina e diminuição da transmissão. As duas coisas são importantes. Doutora, nós escutamos algumas informações diferentes. Tem momentos que se fala de uma nova cepa e uma nova variante. Qual é a diferença ou é a mesma coisa? Não, às vezes a gente usa fala cepa como um sinônimo de variante, mas o nome correto são variantes. Cepa é uma só desde o início da epidemia, se considera a cepa uma única do SARS-CoV-2. Mas às vezes, eu mesma às vezes falo isso e uso a palavra cepa, o correto é variante ou linhagens. Quer dizer, essas variantes, em um determinado momento, os pesquisadores que estão fazendo a nomenclatura chamam uma variante de uma linhagem. Agora, doutora, a senhora falou agora há pouco, enquanto não temos esses estudos efetivos, né? A senhora mesmo falou, é preciso de verbas até para que esses estudos aconteçam mais rápido, da melhor maneira possível. A senhora falou, as medidas são vacina e diminuir a transmissão do vírus. E nós, a partir da meia-noite hoje, aqui no estado de São Paulo, temos uma dessas medidas para conter essa transmissão, que é entrar na fase vermelha. Para quem está em casa, a senhora é uma estudiosa há muitos anos sobre essas questões, agora se tornou uma dos principais nomes no Brasil com relação ao sequenciamento da Covid-19. Para quem está em casa e ainda não entendeu,
só ficando em casa, não tendo aglomeração e se vacinando, a gente vai conseguir diminuir esse caos que estamos nesse momento no país. Não é isso, doutora? Isso, é a única, infelizmente, nós vamos ter que conter a transmissão com diminuição de mobilidade. Isso não foi feito só no Brasil, lembrando a Inglaterra, quando percebeu o aumento da linhagem deles, que chama B117, eles fizeram um lockdown em dezembro. Israel também fez isso e aceleraram a vacinação. Acho que é isso que a gente tem que entender. É uma guerra, todo mundo é soldado dessa guerra, todo mundo tem que contribuir. Nós não, e uma parte não contribuindo atrapalha os demais. Então, todo mundo, eu também gostaria de não estar fazendo, ou de estar andando livremente, mas infelizmente, ou a gente vai ter que escolher morrerem muitas pessoas, ou a gente diminuir hoje a nossa mobilidade. Não tem outra escolha, até que a gente consiga vacinar todo mundo. Doutora, hoje mesmo nós falamos aqui com economistas, com cientistas políticos, e o que eles falaram é exatamente isso, de todos tomarem essa decisão da reclusão, o isolamento, então, por um tempo, uma coisa até radical, pode-se dizer dessa maneira, para poder retomar tanto a economia quanto a política, e a saúde, então, é a mesma coisa. É preciso, então, não é só uma questão de ter um governante ou outro governante dando a indicação. A saúde fala sobre isso, a pesquisa fala sobre isso? Essa pesquisa mostra uma coisa importante, que é esse aumento da taxa de transmissão, como rapidamente essa linhagem tomou conta da epidemia. Então, não tem melhor dado para mostrar isso do que a gente tem que aumentar, dobrar a nossa cautela ou até mais. Então, assim, acho que a gente já demorou um tempo para diminuir, as pessoas não querem ouvir, eu entendo, tiveram que esperar chegar nesse momento com todo esse número de mortes para a gente poder ter consciência da questão, mas este é o momento, não dá para atrasar mais. É uma coisa que as pessoas precisam entender. Vai ser muito ruim ficar doente, não ter para onde ir e morrer em casa, mas a opção vai ser essa se a gente não cuidar agora. Então, vão ter que escolher quem vai para a UTI, vão ter gente morrendo em casa. Então, não tem outra opção. Eu acho que é isso que as pessoas têm que pensar, cuidar de si, cuidar de seus familiares, e ao fazer isso, estamos cuidando de todo mundo. É isso mesmo, Esther. Estamos cuidando de todo mundo. E aí, muita gente, quando ouve isso que nós estamos contando agora e ouve a senhora, fica desesperado no sentido de: será que nunca nós passamos por uma situação como essa? Nenhum outro vírus, por mais que o vírus ele sofra naturalmente mutações, se as pessoas já ficam apreensivas com todas essas notícias, como é que a comunidade médica, vocês, pesquisadores, cientistas, encaram esse novo vírus e têm encarado esse vírus desde o ano passado? Para vocês também é um desafio de entender o quanto ele é agressivo? Sim, é um vírus novo que a gente está entendendo agora, mas não é verdade que a gente já não conseguiu controlar epidemias. A epidemia de AIDS é um exemplo, era um vírus muito pior que esse, porque praticamente 100% das pessoas que se infectavam morriam no começo da epidemia, e assim mesmo o Brasil teve um papel totalmente diferente e conseguiu combater. Tivemos uma epidemia muito parecida com os países europeus na época, e não aconteceu nada de como aconteceu, por exemplo, com a África, onde os governos da época negaram a existência do vírus. Então, a população africana sofreu muito, chegou a ter 30% a 40% de sua população infectada pelo HIV, enquanto aqui a gente conseguiu controlar a epidemia. Então, eu acho que essa a mesma força que as pessoas deviam lembrar, que quando a gente une, tem uma proposta correta, a gente consegue controlar epidemias. Então, a gente tem um sistema para isso, tinha pelo menos,
e acho que a gente tem que voltar e entender a importância disso. Eu acho que não é verdade que a gente não vai conseguir controlar, mas seguramente a gente não vai controlar se não tivermos nenhuma atitude. Deixar o vírus rolar, como está acontecendo, é a pior forma de trabalhar com uma epidemia. Não existe uma pior forma. A gente tem que ter condutas, as pessoas têm que entender o seu papel, que numa epidemia todo mundo é soldado. É a atitude de cada um que vai também ajudar a controlar esse vírus. Então, acho que é essa a mensagem que eu gostaria de passar. Doutora, há alguns anos nós tivemos a questão do H1N1, né? E daí se desenvolveu a vacina, mas aí agora nós temos também já as variantes, né? Acho que HN2, alguma coisa nesse sentido. Pode acontecer também com o novo coronavírus? A gente pode então ter aí, já temos as variantes, mas ao longo dos anos, novas variantes ainda circulando dentro do país e termos então que tomar vacinas diferenciadas a cada ano, como tomamos a da gripe todos os anos? Sim, é possível. É possível que a gente precise tomar a vacina toda vez, uma vez por ano, por dois motivos. Um, pela possibilidade de novas variantes. O mais provável é que quando a gente consiga diminuir a transmissão, o surgimento dessas variantes seja bem menor do que o da influenza, mas pode acontecer. Então, essa é uma razão. E a outra razão é para fazer lembrar o nosso sistema imune, porque a imunidade pode baixar com o tempo e a gente precisa tomar reforço das vacinas. Então, a gente não sabe ainda, como eu falei em ciência, a gente vai fazendo estudo por estudo e definindo cada etapa. Então, você define quando precisa tomar uma nova. Você primeiro acha alguma forma de medir a imunidade e depois você vê quando a maioria das pessoas perde, qual é o melhor momento de revacinar. Isso sempre é revisto nas vacinas. É revisto em febre amarela, revisto de quando em quanto tempo você tem que tomar o seu reforço. Quase todas são estudos posteriores que você vai definindo etapa por etapa qual a melhor forma de dar a vacina. Então, como é muito recente a entrada do vírus, mais recente ainda a primeira dose da vacina, ainda a gente não tem resposta clara sobre a necessidade de novas variantes e de repetição da vacina. Isso vem com o tempo. Ciência vai sendo feita cada pedaço e é de forma contínua. Perfeito, então. Desculpa até, Julie, te cortar um pouquinho, mas até a questão da vacina, né? A senhora falou que a pesquisa ela é feita ao longo do tempo. Contínua. Isso, daí muitas pessoas colocam em dúvida se realmente a vacina ela é eficaz por conta da rapidez, né, que ela foi liberada. Eu queria só que a senhora falasse um pouquinho disso, para que quem está em casa e ainda tem alguma dúvida sobre essa vacina, possa se acalmar um pouco. Então, a rapidez da liberação dessa vacina não tem nada a ver com mudanças de protocolo ou perda de qualidade no desenvolvimento dos testes. O que se fez é o seguinte: antigamente você quer fazer uma vacina para uma doença, faz a fase 1. Aí você analisa os dados da fase 1, terminou, concluiu, aí você faz vacina para a fase 2. Aí você faz a fase 2, terminou, concluiu, aí você manda fazer da fase 3. Então, os tempos entre uma fase e a outra, eles ficam, para você fazer e começar, eles são maiores. Agora, o que se fez? Se fez a fase 1 e a fase 2, já se produziu toda a vacina para isso. Enquanto se fazia a fase 2, mesmo independente do resultado, as empresas já colocaram o recurso e fizeram os lotes da fase 3. Quando começou a fase 3 e fez o estudo de fase 3, a produção já começou. Se a fase 3 não tivesse funcionado, todo esse investimento teria sido perdido. Então, o que se faz é fazer... e algumas vacinas não funcionaram e nem entraram depois disso. Então, o que se fez, vários grupos foram investindo para diminuir o espaço entre uma decisão e outra.
e com isso conseguiu fazer com que tudo fosse mais rápido. Também o recurso colocado para fazer os testes clínicos, de colocar um número bem maior de pessoas, porque aí você tinha a resposta mais rápida, também foi feito. Então, o investimento para fazer num tempo menor foi muito mais rápido. O que se diminuiu foram esses tempos entre uma fase e outra. E como a epidemia é muito grande, a resposta vem rápido na fase 3. Então, eu acho que é isso que é importante as pessoas olharem. Várias vezes, toda vez que tinha alguma dúvida, os ensaios foram parados, da mesma forma como acontece com as outras vacinas. Então, se seguiu um protocolo que é o protocolo definido. É lógico, não é fácil você fazer grandes protocolos rapidamente do jeito como foi feito, mas foi um esforço enorme e de muitas pessoas. Então, eu acho que não teve nenhuma mudança de protocolo de desenvolvimento e foi feito da melhor forma possível. Eu quero agradecer, então, a participação de Esther Cerdeira Sabino, que é responsável pelo Laboratório de Genética Aplicada às Doenças Infecciosas do Instituto de Medicina Tropical da USP. Muito obrigada por nos trazer tanto esclarecimento nesse dia. Ok, muito obrigada pelo convite, é um prazer. Obrigada. O prazer é nosso, Esther. E olha, a Esther, junto com a equipe dela, é uma das mais importantes aqui no Brasil, não só nesse momento da Covid, porque ela com a sua equipe fizeram todo o sequenciamento da Covid-19 lá no início de 2020, antes mesmo dos governos dizerem que nós estávamos em pandemia. Então, o trabalho que ela e o pessoal fazem lá no Instituto de Medicina Tropical é essencial para que também as outras pesquisas e para as pesquisas em andamento aqui das vacinas aconteçam, né? Então, a gente ouviu dela dizendo, olha, a gente só vai conseguir diminuir a curva se diminuir a mobilidade. E é isso que vai acontecer nos próximos dias. Assim a gente espera. É verdade. E falando em pesquisa, né? Agora a Anvisa já começa a avaliar a pesquisa feita pelo Instituto Butantan sobre o soro, né? O soro que dá Covid-19, né? Então, assim, as pessoas que já estão contaminadas com a doença podem, então, tomar esse material que foi feito também, que foi uma análise genética também, para poder conter ali a evolução do vírus. Ajudaria no tratamento, então. Isso, seria não para... A vacina é para te proteger, né? Ou para que você, mesmo que seja contaminado com vírus, mas não tem uma reação muito drástica. E esse é para realmente quem já está doente já ter uma recuperação rápida. E aí, quando se fala em recuperação rápida, né, Priscila, a gente está falando também de diminuição de tempo nos leitos, tanto da UTI quanto de enfermaria. Isso significa você desafogar o sistema público e privado de saúde. Então, de novo, usando o que a Esther falou para a gente, a ciência é algo contínuo. Não é? E essa questão do soro, né, do estudo sorológico, também é uma questão de ciência e é preciso, então, avaliar no dia a dia e entender que uma coisa vai dependendo da outra. É verdade. Bom, a gente segue, então, com mais informações aqui do Legislativo. Olha, o Poder Executivo pode ser autorizado a implementar o modelo cívico-militar nas escolas públicas. É o que determina um projeto de lei aprovado aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Segundo o texto da proposta, o objetivo é melhorar a qualidade do ensino na rede estadual. As instituições serão selecionadas de acordo com a regulamentação da Secretaria Estadual de Educação e do Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares. Além daquelas que já estão em funcionamento e passarão pela transição, poderão ser criadas unidades novas seguindo esse modelo. Na avaliação do deputado Tenente Coimbra, do PSL, autor da iniciativa, o projeto traz benefícios e ele cita quais. As escolas cívico-militares, elas existem há mais de 20 anos. É um projeto que pontualmente, e não uma reforma total, ela traz uma opção para famílias colocarem os seus filhos nesse modelo de gestão compartilhada. É um modelo que, onde é implementado, ele tem uma média de acréscimo de 20% de nota no IDEB, ele reduz a evasão escolar, ele aumenta a quantidade de alunos que estudam no ano certo, então só tem aspectos positivos. E é mais uma opção, se existe a demanda, o porquê não.
Já o deputado Paulo Fiorilo, do PT, se posicionou contrariamente. Não tem sentido a escola pública ter uma orientação militar. Você está tratando coisas distintas como se elas fossem complementares, e não são. A escola pública ela precisa ser uma escola laica, com formação ampla, mas não com direcionamento cívico-militar. Esse é um debate que faz a escola militar para os militares que se formam. Para os alunos, para aqueles que são civis, a escola tem que continuar ampla, aberta, democrática, plural. A proposta não se aplica aos colégios da Polícia Militar e depende da sanção do governador para valer. Jornal da Rede Alesp. Olha, agora nós vamos de entrevista. Vamos falar sobre a Secretaria da Juventude, que faz pesquisa sobre o mercado de trabalho para jovens. É isso mesmo, Priscila. Em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo, a Subsecretaria da Juventude, vinculada então à Secretaria de Desenvolvimento Regional, lançou uma pesquisa online para conhecer o perfil e os anseios profissionais de jovens estudantes, moradores de cidades das regiões do Pontal do Paranapanema e também do Vale do Ribeira. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Luiz Oliveira. Ele é subsecretário da Juventude da Secretaria de Desenvolvimento Regional. Boa tarde, Luiz. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, um prazer falar com vocês. O prazer é todo nosso, Luiz. Então, para começar a nossa entrevista, queria que você falasse um pouco, quero que você fale sobre essa pesquisa online lançada pela Secretaria que nós falamos agora no início. Nós procuramos a Secretaria de Turismo para montar uma pesquisa para entender o perfil do jovem, tanto no Vale do Paraíba quanto no Pontal do Paranapanema, para falar um pouco sobre o mercado de trabalho. Então, nós pegamos jovens que estão nos últimos 3 anos escolares, e ver os anseios deles para o futuro, para que a gente consiga fazer políticas públicas mais efetivas, com as suas demandas. Ótimo. Eu queria que você falasse o objetivo dessa pesquisa, principalmente nesse momento de pandemia que é tão importante. O objetivo é a gente propor cursos profissionalizantes para esses jovens que estão tanto do Pontal quanto do Vale, porque a cada 3 jovens que começaram a pandemia trabalhando, 1 perdeu seu emprego. Então, a gente está ouvindo esses jovens para ver quais cursos seriam interessantes e qual é o potencial econômico daquela região, aonde ele pode trabalhar naquela região. A gente quer que esse jovem consiga trabalhar na sua própria região. Então, nós estamos ouvindo eles para que a gente consiga fazer projetos mais efetivos. Esses cursos, como eu estou dizendo, que realmente são da demanda desses jovens. Agora, Luiz, essa pesquisa será apenas nesse primeiro momento para as cidades dessas 2 regiões que nós falamos aqui, o Pontal do Paranapanema e também o Vale do Ribeira. E em qual momento vocês vão ampliar essas pesquisas para as outras regiões? O primeiro momento vai ser restrito a esses 2 públicos, Nós estamos falando de cerca de 70 mil jovens que moram no Vale e cerca de 200 mil jovens que moram na região do Vale do Paranapanema. Então, nesse momento, nós vamos restringir a esses 2 públicos, mas no futuro a gente pode também ampliar todos os jovens do estado de São Paulo, que são 9 milhões, quase 10 milhões de jovens aqui no estado de São Paulo. É a primeira vez que uma pesquisa como essa é feita na região? Olha, pela Subsecretaria de Juventude, sim, até porque a Subsecretaria foi criada em agosto do ano passado. É a primeira pesquisa que a gente faz com esse intuito, com esse foco, mais direcionada realmente ao público jovem. Agora, Luiz, também, quais são os outros projetos da pasta voltados aos jovens? É uma ação muito importante, ainda mais no momento em que nós vivemos, que muitos não veem uma perspectiva e vai de encontro, então, a esses jovens para tentar dar uma perspectiva para esses jovens nesse momento de pandemia. Qual a ideia da pasta nesse sentido, com linhas de projetos nesse sentido? Olha, a gente fez um curso de autoconhecimento profissional, foi bem bacana, cerca de 2 mil jovens participaram. A gente quer também fazer novamente esse curso. Estamos montando um curso de empreendedorismo, que a gente acredita que nesse momento tem um potencial econômico enorme. E nós também estamos fortalecendo os conselhos municipais, para que realmente as demandas cheguem aqui na subsecretaria e a gente consiga fazer cursos mais voltados aos municípios. A gente quer ouvir as demandas do município para conseguir fazer cursos específicos para aquela região.
Então, o fortalecimento dos conselhos municipais é fundamental também para que a gente consiga fazer esse tipo de política. O turismo está no foco aí desses cursos? Me conta um pouco. Não, a pesquisa que nós estamos montando é para fazer um curso em parceria com o turismo. Esses outros que eu disse são mais abrangentes, né? Não são só o turismo. Eles dialogam com todas as áreas, né? Esse em específico que nós vamos fazer junto à Secretaria de Turismo, aí sim vai ter o foco total no turismo. Perfeito. Agora, efetivamente, né, vocês, né, da Subsecretaria de Juventude, falando de desenvolvimento regional, qual o panorama hoje do mercado de trabalho para o jovem? Eu digo, nesse último ano, principalmente, o quanto foi afetado essa população jovem que estava ingressando no mercado de trabalho e nós entramos nesse caos sanitário no mundo todo. Qual que é a análise hoje, qual que é o momento, então, desses jovens hoje no mercado de trabalho? É um momento difícil para todo mundo. A pandemia atingiu a economia global, né? E aqui em São Paulo também. A cada 3 jovens que começaram a pandemia trabalhando, um perdeu seu posto de trabalho. Então, aqui na Subsecretaria, nós estamos fazendo cursos para possibilitar que esses jovens reingressem ao mercado de trabalho, né? Ou também ao primeiro emprego. Isso, para a gente, é foco total aqui na Subsecretaria de Juventude, é a empregabilidade. A gente sabe que o momento de dificuldade, pela crise econômica, que o coronavírus no mundo inteiro acabou afetando, mas a gente vai trabalhar com foco na empregabilidade dos jovens. E os jovens também são uma preocupação, né, principalmente assim, porque é um momento em que eles estão nessa transição para o seu primeiro emprego ou para entrar na universidade, daí teve a pandemia, muitos ali perderam ou acreditam que perderam oportunidades. É um foco interessante até para a gente não ter um problema com esses jovens no futuro, por não ter até uma previsão de futuro, né? Uma expectativa. Com certeza, com certeza. Por isso que o curso que a gente fez de autoconhecimento profissional foi muito importante, né? O jovem está num momento de muitas dúvidas, né? Geradas pela pandemia e pela falta de oportunidade. Então, nós estamos tentando fazer com que esses jovens consigam ter esperança, né, no futuro melhor e consigam se capacitar para a gente consigam reingressar no mercado de trabalho. Luiz, você disse agora há pouco que, a priori, esse projeto será ali no Pontal do na região do Pontal do Paranapanema e Vale do Ribeira. O que vocês identificaram nessas regiões para começar por lá, então, esse projeto? Algum tipo de déficit nessa relação de trabalho com os jovens? O que vocês identificaram, então, para, a partir dessas 2 regiões, ter esse foco? Olha, são 2 regiões que o Estado tem investido bastante, né? O Pontal 2030, nós estamos falando de investimentos na casa de 300 milhões de reais e o Vale do Futuro, que a gente está falando de investimentos na casa de 2 bilhões de reais. Então, a gente quer fazer com que esses jovens consigam também estar dentro desses programas que são feitos já pelo governo do Estado, por isso que a gente escolheu essas áreas, que são de extrema vulnerabilidade. Então, tem vários jovens lá que necessitam do apoio da Subsecretaria de Juventude, com cursos específicos para conseguirem, de novo, voltar ao mercado de trabalho. E a partir desse mapeamento, então, tem aqui, ó, o questionário aberto no último dia 22 está disponível para o seu público-alvo até o dia 28 de março. Depois, o que vocês vão fazer com esses dados? Quais serão as análises para efetivamente traçar um plano para essas regiões? Analisar qual curso que esses jovens querem, né? Qual naquela região, uma porta da economia da região. Então, é o turismo, mas qual tipo de turismo? Qual curso que vai fazer aquele jovem realmente ter oferta, né? A gente vai ofertar um curso que precisa ter demanda. Qual é a demanda do jovem naquela região? Então, nós vamos analisar de forma completa a nossa pesquisa para que a gente consiga fazer cursos realmente mais específicos para os jovens dessa região. Luiz, e os jovens, eles gostam muito da parte tecnológica, né? Hoje em dia, praticamente nascem as crianças já com domínio dos aparelhos, né? Também vocês vão conseguir fazer cursos que conseguem ligar o turismo, a tecnologia ou outros cursos que podem estar ligados a startups, empreendedorismo? Com certeza, a gente acredita que é muito importante em se envolver a tecnologia nesse tipo de curso, né? Mas, como eu disse, eu prefiro esperar a pesquisa para ver qual que realmente são a demanda dos jovens dessa região,
porque cada região tem sua potencialidade e a gente precisa trabalhar nessa potencialidade da região. Falando em potências da região e unindo um pouquinho com o que a Priscila disse sobre tecnologia, você disse, né, o governo está investindo então nessas duas regiões e a Subsecretaria da Juventude vem então para corroborar com o governo com mão de obra e consequentemente ajudar esses jovens a entrarem no mercado de trabalho. Quanto isso fortalece não só essas regiões, mas todo o estado? Fortalece primeiro porque esses jovens vão reingressar ao mercado de trabalho, né? Isso ajuda a economia do estado inteiro. E também, esse projeto sendo sucesso, nós vamos levar também para as outras regiões do estado, né? A gente quer que isso vire uma realidade também nas outras regiões do estado. Então é importante a gente fazer esses planos pilotos, tanto no Vale quanto no Pontal, para que depois a gente consiga levar para demais regiões do estado. Ok, eu quero agradecer então a participação aqui no Jornal da Rede Alesp de Luiz Oliveira, subsecretário da Juventude da Secretaria de Desenvolvimento Regional. Muito obrigada por trazer essas novidades para nós. Muito obrigado. Bom, e agora nós vamos direto ao Palácio dos Bandeirantes, onde acontece mais uma coletiva de imprensa do governo do estado sobre o combate ao coronavírus. Vamos acompanhar. Coordenador executivo do Centro de Contingência do Covid-19. A todos, muito obrigado por estarem aqui participando, assim como aos jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos, técnicos que estão aqui presencialmente e os que estão virtualmente também nos acompanhando pelas imagens da TV Cultura e demais emissoras que também gentilmente transmitem esta coletiva. Fico muito triste em ter que anunciar que a saúde pública está na iminência de sofrer um completo colapso. Nosso país virou uma ameaça sanitária não apenas aos brasileiros, mas ao mundo. O Brasil hoje é o epicentro da pandemia, com 17% dos casos de Covid no planeta. Os dados são da Organização Mundial de Saúde. Uma situação trágica, dramática, na iminência do maior colapso de saúde pública do mundo. O que faz o presidente da República do Brasil? No pior momento da pandemia, o maior número de mortes, o maior número de infecções, o maior risco e falta de vacinas. O presidente viaja, promove aglomerações, anda de jet ski, assa leitõezinhos em casa, exalta, chega de mimimi, parem de frescura, vão chorar até quando? Quer vacina? Vai pedir para sua mãe. Triste, muito triste o país que tem um presidente da República que, diante de uma pandemia desta ordem, mais de 260 mil brasileiros mortos, se comporta desta maneira. Que presidente é este que nós elegemos para o Brasil? Que tristeza, que vergonha, uma vergonha mundial, comprometendo o país e, mais do que tudo, comprometendo vidas. Jair Bolsonaro parece ter alergia ao mundo real. Aliás, eu pergunto, em que mundo vive Jair Bolsonaro? Qual é o seu mundo? Não é o nosso. O mundo daqueles que combatem o vírus e tentam preservar a vida. O mundo do Bolsonaro não é este. Bolsonaro prefere encher os hospitais e lotar os cemitérios. Antes, o custo Bolsonaro prejudicava a saúde e a vida, o que já seria gravíssimo. Hoje, o custo Bolsonaro adoece a economia, aumenta o desemprego, amplia a falta de credibilidade do Brasil em todos os mercados internacionais. O Brasil, neste momento, não tem o menor controle sobre a pandemia. Se tiverem dúvidas, leiam os relatórios de ontem da Organização Mundial de Saúde. Se ainda tiverem dúvida, acessem pelos seus celulares, utilizem o Google e vejam o que diz os principais jornais do mundo
as principais agências noticiosas do mundo, as principais emissoras de televisão do mundo, sobre Jair Messias Bolsonaro, um negacionista que prefere fazer brincadeiras e reptos, ao invés de ter seriedade na sua conduta e compaixão e solidariedade pelos mortos do seu país e por aqueles que estão doentes à espera de socorro. Uma vergonha. Como é uma vergonha também o comportamento do Ministério da Saúde. Que ministério é este que não consegue planejar, orientar, confirmar e sequer fazer logística de vacinas? Do pouco que tem, ainda faz errado. Promete vacinas e não entrega vacinas. Se o Brasil tem hoje vacinas, deve ao Instituto Butantan. Se o Ministério da Saúde hoje distribui vacinas pelo Brasil, deve ao Instituto Butantan de São Paulo. O Ministério não reconhece isso, mas essa é uma realidade que todos sabem. Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Você sabia que a Defensoria Pública existe para garantir o seu direito? Está lá na Constituição. E se o seu direito não está sendo respeitado, você pode procurar um defensor público. É ele quem garante o acesso à justiça para os necessitados. E onde buscar os seus direitos? Humanos, do consumidor, da família, das crianças, do idoso, das minorias. O acesso à saúde é bem fácil. Procure a defensoria mais perto de você. A atuação dos defensores alcança os principais conflitos que afligem a população. Em todo o Brasil, a Defensoria Pública já realizou mais de 10 milhões de atendimentos. E as ações coletivas? Você já ouviu falar? Em muitos casos, basta uma ação para ajudar até milhares de pessoas. O problema não é só seu, mas atinge os vizinhos, seu bairro ou sua cidade. Se você tem dificuldade para conseguir vagas em creche, falta medicamento em hospitais, o transporte coletivo não é regular, então procure a Defensoria. É um direito seu. Defensoria Pública. Garantir o seu direito é nosso maior feito. Associação Nacional dos Defensores Públicos. Entenda, divulgue, valorize. Nos últimos meses, temos falado muito sobre ficar juntinho de quem a gente ama, né? E quem tem um filho internado, esperando por uma doação de leite materno, não vê a hora de levar seu bebê para casa e ficar ainda mais pertinho. Foi graças à doação que eu me recuperei. Não há razão para protelar a autorização para o início destes testes, já que todas as foram providas pelo Instituto Butantan para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O soro desenvolvido pelo Butantan tem grande potencial para evitar o agravamento dos sintomas e curar os contaminados pela Covid. Os estudos estão sendo conduzidos pelo professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Esper Calas, e pelo médico nefrologista José Medina, ambos integrantes do Centro de Contingência do Covid-19 do Estado de São Paulo. O Instituto Butantan tem hoje já prontos 3 mil frascos deste soro, prontos para serem utilizados imediatamente neste estudo clínico. E sobre isto falará daqui a pouco o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas. Percebem a diferença de um governo que se preocupa com a vida, com a saúde, com a existência e que respeita a ciência, e de um governo que debocha das pessoas, que despreza a vida, que não investe em vacinas,
que não acredita na ciência. Esta é a diferença de quem acredita na vida e de quem despreza a vida. Assistência social, prorrogado até 30 de abril, o funcionamento aos finais de semana, feriados e também para o serviço de jantar em todas as unidades do Bom Prato em São Paulo. São Paulo tem 59 unidades do Bom Prato. As 59 unidades vão continuar a oferecer café da manhã, almoço e jantar gratuitamente toda semana, incluindo sábados, domingos e feriados, para as pessoas em situação de rua que estejam cadastradas no Sistema Bom Prato. Para as demais pessoas, enquanto tivermos disponibilidade, o serviço continuará a ser oferecido, subsidiado pelo governo de São Paulo, a 50 centavos o café da manhã e a R$1 o almoço e R$1 o jantar nas unidades do Bom Prato. Sobre este tema, a secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, aqui ao meu lado, Célia Parnes, dará mais detalhes na sequência. Conscientização. São Paulo já fez várias campanhas de conscientização com apelos, com orientação para a população na sua preservação, da sua saúde e dos cuidados necessários, como obrigatoriedade do uso de máscara, primeiro estado no país a tornar lei a obrigatoriedade de uso de máscara, primeiro estado a fazer a quarentena, denominada Plano São Paulo, e as várias campanhas que fizemos aqui, agora temos mais uma. E esta não foi criada pelo governo de São Paulo, foi criada pelo governo do Mato Grosso do Sul, do meu amigo governador Reinaldo Azambuja. Eu vi este comercial neste final de semana, um comercial de 30 segundos. Fiquei sensibilizado e telefonei para o governador do nosso estado irmão, Mato Grosso do Sul, e pedi a ele autorização para utilizar o mesmo comercial que foi brilhantemente criado pela sua equipe, por uma agência de publicidade do Mato Grosso do Sul, para que pudéssemos ter aqui esta veiculação em São Paulo, exatamente para orientar os jovens, os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, que infelizmente hoje, representam uma parte substancial dessa desobediência à orientação da saúde e não estão protegendo suas vidas e estão comprometendo outras vidas também, dos seus pais, dos seus avós, dos seus parentes, dos seus amigos e as suas próprias vidas. Eu queria, neste momento, mostrar a vocês este comercial de 30 segundos, que será veiculado de forma intensa em redes de televisão, todas as emissoras de televisão aqui de São Paulo, a partir deste domingo e também nas redes sociais. Queria mostrar a vocês este comercial, esta campanha de conscientização, que fala principalmente dos riscos da Covid-19 para os jovens brasileiros de São Paulo. Hoje, Letícia vai ser contaminada pelo coronavírus. Nossa, amiga, muito bom. Oi, Thay, chegou rápido. Ela não sabe, mas está passando o vírus para a pessoa que mais ama. Até a vacina chegar, proteja-se. Não brinque com a sua vida. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Proteja-se, não brinque com a vida, nem com a sua, nem da sua família, nem dos seus amigos. Na sequência, vamos apresentar também as novas etapas da vacinação em São Paulo, com a doutora Regiane de Paula, coordenadora do Programa Estadual de Imunização. Vocês terão as informações também do vacinômetro e das novas etapas de vacinação em São Paulo. Neste momento, estamos vacinando pessoas com 77 anos ou mais. E na próxima segunda-feira, já anunciaremos aqui, nesta mesma coletiva de imprensa, as novas etapas de vacinação para as pessoas com menos de 77 anos no estado de São Paulo. Sobre este tema falará a doutora Regiane de Paula na sequência. E ao final, a semana epidemiológica, com os dados atualizados pelo Dr. Jean Gorenstein, médico infectologista e secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Vamos começar pela ordem com Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, falando
sobre esse esforço e este avanço da ciência brasileira no Instituto Butantan, o soro que o Butantan acaba de desenvolver. Dimas Covas. Boa tarde, governador. Eu tenho uma apresentação, primeiro diapositivo. Nós estamos falando agora, governador, de tratamento, nesse momento em que estamos vivenciando o período mais grave dessa pandemia. Estamos falando de um soro heterólogo produzido em cavalos, um soro contra o coronavírus. Nós temos, nesse momento, já 3.000 frascos prontos para iniciar um estudo clínico. Nós sabemos que esse soro já demonstrou em testes pré-clínicos que ele é seguro e efetivo já em 2 tipos de estudos animais. Isso se complementa com a expertise do Butantan na produção de outros soros, portanto, vem numa sequência aí em que o Butantan, nesse momento, é responsável pelo fornecimento de 100% dos soros do Brasil. Então, estamos exatamente introduzindo mais um soro, agora especificamente um soro contra o coronavírus. Próximo. Esse material foi todo desenvolvido no Butantan. O vírus ele foi isolado de um paciente brasileiro, foi na sequência cultivado, inativado, submetido aí a vários testes em camundongos e finalmente levado a imunizar os animais. Próximo. O Butantan tem uma fazenda com 640 hectares e lá nós mantemos uma tropa, nesse momento, com mais de 800 cavalos. Separamos um número inicial de cavalos para esse desenvolvimento. Então, esses animais foram submetidos a esse vírus e, na sequência, produziram anticorpos. Tá? Esse plasma desses animais foi coletado, próximo, e aí processado nas nossas instalações, dando origem, então, ao produto. Na última terça-feira, submetemos à Anvisa um dossiê de desenvolvimento clínico para esse produto. Devemos receber ainda hoje, até o final do dia, as observações da Anvisa em relação a esse pedido. E estamos, então, aguardando para poder começar um estudo clínico inicial com pacientes transplantados de rim, lá no Hospital do Rim, com o Dr. Medina, e pacientes com comorbidade, lá com o Dr. Espia, no HC. Os estudos animais próximos, feito com o que a gente chama de teste de desafio, mostraram que que esse soro é extremamente efetivo. Lógico que isso aqui é uma figura um tanto quanto complicada, mas de um lado nós temos os animais infectados e do outro lado os animais que foram tratados. Os animais que foram tratados tiveram seu pulmão protegido, ou seja, não desenvolveram a forma fatal aí da infecção pelo coronavírus nesses animais, mostrando que os resultados em estudos animais são extremamente promissores. Esperamos que a mesma efetividade seja demonstrada agora nesses estudos clínicos que poderão ser autorizados a próxima semana para ter o seu início. Próximo. São essas as minhas observações, governador. Obrigado. Muito obrigado, Dimas Covas, pela sua apresentação. Mais uma vez, parabéns a você, no comando do Instituto Butantan, e aos cientistas que fazem parte dessa instituição de 120 anos, que é um orgulho para o Brasil. Vamos agora sobre o Bom Prato, com Célia Parnes, nossa secretária de Desenvolvimento Social. Célia. Obrigada, governador. Boa tarde a todos. É um anúncio muito positivo, como sempre, sob o comando do governador João Dória, uma grande estratégia social, pensando todo o plano de segurança alimentar do nosso Estado. Estenderemos, portanto,
as refeições do Bom Prato que foram incrementadas desde o início da pandemia. Então, estenderemos até abril jantares em todas as 59 unidades, além de refeições aos finais de semana, as 3 refeições aos finais de semana, feriados e também a gratuidade para pessoas em situação de rua não albergadas, cadastradas pelos municípios. Isso tudo faz parte de uma grande estratégia de segurança alimentar que, além dos restaurantes Bom Prato, contempla também o grande programa Viva Leite, que também foi ampliado durante a pandemia, e o grande programa de cestas de alimento, o Alimento Solidário. Pode passar, por favor? Eu trouxe aqui alguns números importantes. Todas essas mudanças nos restaurantes Bom Prato causaram um incremento de 60% na quantidade de refeições servidas. As equipes ficam permanentemente servindo as refeições, cafés da manhã, almoços e jantares, sem parar os 7 dias da semana. E isso já vem somando um número de 33 milhões de refeições ao longo deste período, desde que começamos esses incrementos, e mais de 660 mil refeições já foram servidas gratuitamente para pessoas em situação de rua. Hoje, os 59 restaurantes Bom Prato fornecem 114 mil refeições por dia. Pode passar, por favor? É como se nós estivéssemos alimentando toda a população do Uruguai por uma semana, tamanho volume de produção dos nossos restaurantes, que agora oferecem embalagens descartáveis com toda a segurança para que as pessoas retirem e façam o consumo em seus locais de abrigamento. Pode passar, por favor? Os horários também foram estendidos para evitarmos filas. Então, esses são os horários. Os cafés da manhã são servidos em todas as unidades das 7 às 9, os almoços de 10 às 3 e os jantares de 5h30 às 19, naturalmente, enquanto houverem refeições disponíveis. E os cartões de gratuidade para pessoas em situação de rua por todo o estado, até o momento, são 53 mil pessoas em situação de rua cadastradas que têm feito o uso dessa alimentação gratuita. É isso, governador. Obrigada. Obrigado, Célia. Vamos agora a Regiane de Paula. A Regiane vai dar a atualização sobre o vacinômetro e como está o ritmo de vacinação aqui no estado de São Paulo. Regiane. Obrigada, governador. Boa tarde a todos. Temos feito muito, trabalhado incansavelmente sobre a sua liderança, mas poderíamos fazer muito mais se mais vacinas tivéssemos. O estado de São Paulo hoje já vacinou, já aplicou em doses mais de 3 milhões de doses, mas seria muito importante para todos nós se vacinas tivéssemos e todos os estados brasileiros também pudessem vacinar. Então, nós trazemos hoje os dados do vacinômetro. Ontem fomos o 2º lugar em termos de estados a mais vacinar, mas gostaríamos que isso fosse no total do conjunto dos 26 estados e do Distrito Federal. Como o governador já disse, precisamos de mais vacinas. É fundamental que a gente tenha um movimento do Programa Nacional de Imunização para que as vacinas cheguem. Hoje, se nós chegamos a esse patamar, é porque mais de 90%, 85%, provavelmente das vacinas que nos foram entregues pelo Instituto Butantan. Então, precisamos de mais, governador, e vamos avançar, mas precisamos também que o governo federal tome uma iniciativa. Então, nesse momento, nós temos doses aplicadas, 3.079.945 doses aplicadas em todo o estado, sendo que de primeira dose, 2.318.838 e de segunda dose, 761.107 segundas doses aplicadas. Eu volto a frisar, governador, precisamos de mais vacinas. Muito obrigada. Obrigado, Regiane. Destaco que São Paulo, em números absolutos, é o estado que mais vacina no Brasil e, proporcionalmente, é o 2º estado que mais vacina no Brasil. Quero cumprimentar a doutora Regiane de Paula e toda a sua equipe do Programa Estadual de Imunização, assim como das prefeituras municipais, secretários e secretárias de saúde, incluindo aqui da capital de São Paulo, pelo trabalho, pela competência e pelo comprometimento. Vamos agora à semana epidemiológica com Jean Gorenstein, secretário da Saúde de São Paulo. Jean.
Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Estamos na 9ª semana epidemiológica do ano de 2021. Estamos em guerra. Diferente das guerras que nós costumamos ver nos filmes, que as nossas gerações não viveram, com tiros, bombas, mortos espalhados pelas ruas, nós temos isso acontecendo nos hospitais. Essa realidade acaba sendo vista e ouvida por aqueles que estão na linha de frente, por aqueles que estão esperando o que fazer na sua escolha de quem vai viver ou morrer. Naqueles parentes que no lado de fora, sem poder visitar os seus parentes, choram aguardando notícias, e muitos têm a triste notícia da perda dos seus familiares. É exatamente essa guerra do inimigo invisível que faz com que muitos neguem o que está acontecendo no nosso país e negam dentro da nossa própria sociedade. Nos questionam sobre as medidas que estamos tomando de restrições maiores, nos questionam: por que não posso levar meus filhos para um shopping, para uma escola? Estamos em guerra. Essa é a diferença. Nós temos que as pessoas tomem consciência, tenham responsabilidade. Nós estamos na maior crise pandêmica do nosso país, com um grande número de mortos por dia. Isso é inadmissível. Nós temos que conter essa velocidade de expansão, infelizmente, da pandemia no nosso meio. Hoje o Brasil contabiliza 260.970 mortes. Infelizmente, são 1.699 mortes nas últimas 24 horas. Em São Paulo, temos 2.093.924 pessoas acometidas pela Covid e já temos 61.064 pessoas que perderam a sua vida. São pais, são mães, avós, filhos que foram enterrados e tiveram as suas vidas muitas das vezes destruídas de forma precoce pelo Covid. Nós temos hoje 77,4% na taxa de ocupação das UTIs do estado de São Paulo. Na Grande São Paulo, nós temos 79,1%. Eu quero reforçar para vocês entenderem a velocidade da instalação dessa doença. Na semana passada, no dia 22, segunda-feira, há 11 dias atrás, nós tínhamos 68,8% de ocupação na Grande São Paulo, portanto, estamos 10% a mais daquilo que vimos há 10 dias, e em todo o estado nós tínhamos 66%, com aumento de 11,4%. E passamos de 6.410 pessoas internadas nas UTIs para 7.892 pessoas. Infelizmente, nós temos a elevação do número de ocupações nos leitos das unidades de terapia intensiva, mas guardem essa informação: a cada 2 minutos, 3 pacientes no estado de São Paulo são internados, seja numa UTI, seja numa enfermaria. E as ocupações de leitos de unidade de terapia intensiva ocorrem, em média, 130 novas admissões por dia, fazendo então com que nós tenhamos a necessidade de incrementar e implementar as medidas que estamos tomando a partir da meia-noite de hoje, mas nós precisamos do apoio de todos. Mas eu quero agradecer aqui, especialmente, as equipes da saúde. Quero agradecer médicos, quero agradecer enfermeiros, quero agradecer os fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, fonoaudiólogos, que estão na linha de frente, exaustos,
exaustos, e eu digo isso, governador, porque sou médico, e antes do meu horário de expediente, passo nas UTIs e vejo quanto existe um esgotamento físico e psíquico dessas pessoas. Então nós precisamos muito de vocês, nós precisamos agradecer muito o apoio de vocês e entender que são vocês que vão mudar essa história. Esse número de óbitos não foi maior graças a vocês, graças ao aumento do número de leitos que foram estabelecidos pelo governo do estado de São Paulo, que praticamente triplicou o número de leitos. Nós aumentamos em 153% o número de leitos de unidade de terapia intensiva. No início da pandemia, eram 3.500 leitos, hoje temos 8.839 leitos de UTI, incluindo leitos que foram revertidos e leitos novos que foram realmente abertos. A garra desses trabalhadores, governador, é o que nos dá o bálsamo, que nos dignifica e nos traz realmente a esperança. Apesar de falar em números de leitos, governador, nós não recebemos ainda do Ministério da Saúde aqueles valores de custeio mensais para custear o valor de cada um dos leitos, no valor mensal de 245 milhões de reais. No ano passado, esse não aporte financeiro foi de 1 bilhão e 400 mil reais. Nós estamos em franca pandemia, nós precisamos deste recurso. E esse recurso, ele já está consolidado nas leis que fazem com que os recursos sejam tanto da federal, estadual e também municipal. Nós vamos continuar abrindo leitos e vagas dentro dos hospitais. Abriremos em qualquer local desses hospitais, sejam nos anfiteatros, sejam nos ambulatórios e sejam nos corredores. Paciente no corredor, vai ter paciente no corredor. O que nós não queremos é paciente desassistido. Nós vamos dar oxigênio, vamos ampliar a distribuição de oxigênio, como já temos feito. Ampliar a distribuição de respiradores, como nós já temos feito. E nós precisamos agora, governador, o apoio dos conselhos de classe, do Conselho Regional de Medicina, do Conselho Regional de Fisioterapia, do COREME, do Conselho Regional de Enfermagem, para que nos ajude com voluntários. Nós precisamos ajuda, porque estamos em guerra. Eu vou mostrar agora os dados que continuam crescentes. Nós temos o total de número de casos que vem aumentando, e ele só não aumentou mais porque muitos têm feito os testes em farmácias, e isso não acaba sendo registrado e computado como número de casos novos. Ao mesmo tempo, vários são aqueles que falam, bom, eu estou me sentindo mal, eu vou ficar em casa. Não fazem o teste, e nós temos ainda aqueles dados que podem ser represados. Então, isso não é uma verdade. Temos muito, mas muito mais casos. Próximo. Número de óbitos. Crescemos 13,2%. Tivemos, há 2 dias, o maior número de óbitos em um dia. Quase o dobro, quase 500 mortos em um só dia. Próximo. E as novas internações crescendo. Tivemos essa semana que ainda não acabou. Esses dados ainda são de ontem à noite. Nós temos mais dados de internação que vão sendo aportados ao longo do dia, e a semana epidemiológica não teve o seu fim. Portanto, nós continuamos realmente aumentando o número de internações. E eu quero aproveitar aqui e conclamar aqueles profissionais da saúde que atenderam naquela primeira fase, na primeira onda do Covid, para que voltem a nos ajudar. Tragam as suas experiências, tragam a sua ajuda para a gente poder acolher e atender a nossa população. E nós precisamos também da população, que tenham responsabilidade. A maioria tem,
mas essa minoria que fez com que essas estatísticas aumentassem. Muito obrigado, governador. Obrigado, Jean. Antes de fazer aqui um comentário e iniciarmos as perguntas, queria agradecer mais uma vez à TV Cultura pela transmissão ao vivo desta coletiva, desta e das demais, assim como a Band News TV, que está transmitindo ao vivo a nossa coletiva. Queria registrar e lembrar ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e aos seus secretários, que os senhores não estão acima da lei. Portanto, obedeçam à determinação da ministra do STF, do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. A desobediência à lei e à Corte Suprema, eu espero que não tenha que explicar a vocês quais são as consequências disso, pois o Ministério da Saúde ainda não pagou pelos leitos de UTI que São Paulo, que a Bahia e que o Maranhão, e a partir de ontem também o Ceará, por determinação da ministra Rosa Weber, o Ministério da Saúde deve reembolsar os estados pelos leitos que pagaram e que deveriam ter sido pagos pelo Ministério da Saúde nos meses de janeiro e fevereiro e agora a partir de março. Como sei que o Ministério da Saúde monitora de perto tudo que falamos aqui, vai o recado: obedeçam à lei, é melhor. Vamos agora, começando pelo SBT, na sequência o The Wall Street Journal, TV Cultura, Rádio Bandeirantes e Rádio Band News, Portal UOL, Portal IG, TV Globo e Globo News. Então, começamos com você, Flávia Travassos. Boa tarde, bem-vinda. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Eu gostaria de perguntar para o Dr. Jean Gorenstein. A gente tem uma informação de que 7 pacientes foram transferidos do Hospital Tidde-Setúbal para uma maternidade, porque não conseguiram atendimento mesmo no Tidde-Setúbal. Eles estão lá sendo atendidos, segundo nossas informações, de forma improvisada, como o senhor acabou de falar, em corredores, enfim. Queria saber como é que o governo está se preparando para essa questão, né? O senhor falou da questão da guerra. Como é que isso vai ser feito? Que situação é essa que esses pacientes vão ser atendidos, né? Que improviso é esse que o governo vai fazer para tentar dar conta de tanta gente? Obrigada. Jean Gorenstein. Obrigado, Flávio. Sua pergunta é excelente. O que nós vamos fazer é operação de guerra. Numa operação de guerra, você vai ter que identificar quem é o paciente que tem muita gravidade e vai usar toda a sua expertise para acolhê-lo. Então, é ele que vai para uma unidade de terapia intensiva. É ele que vai. Outros pacientes que não precisem de intubação, que possam receber oxigenação por catéter, podem ir para outras unidades. E nós conversamos na semana passada que nós poderíamos alocar esses pacientes em outros hospitais de forma absolutamente segura para não contaminar outros pacientes, de forma restrita, exclusiva, guardando todos os ritos sanitários para que eles tivessem um acolhimento e dignidade de assistência. Então, nós estamos avaliando exatamente dessa maneira, colocando gravidade, quem vai para a UTI, quem não precisa de UTI, aonde podemos realocá-lo, fomento de oxigenoterapia. Algumas unidades, infelizmente, já colapsaram, então essas unidades também receberam suporte emergencial daqueles aparelhos respiradores da Poli-USP, que podem ser usados no pronto-socorro, enquanto eles aguardam uma vaga de UTI. Nós não queremos que as pessoas morram sem assistência. É o mínimo que podemos dar, é a dignidade. Como médico, prezo a humanidade e a vida. E esse é o preceito desse governo. E é isso que vamos fazer. Por isso que eu digo, nem que a gente coloque em qualquer local cilindro de oxigênio, distribua as pessoas até mesmo nos corredores, mas nós vamos garantir assistência. Muito obrigado. Já, e aproveitando a sua pergunta, Flávia, quero dizer que na próxima segunda-feira nós vamos anunciar um novo hospital de campanha aqui em São Paulo. A situação cada vez mais grave. Hoje pela manhã eu mencionei e pedi que fossem liberados recursos para a implantação o mais rápido possível de um novo hospital de campanha aqui na capital de São Paulo. Não dependerá da Prefeitura, mas sei que a Prefeitura de São Paulo também está preocupada, com o prefeito Bruno Covas e o secretário Edson Aparecido, também nesse sentido. Mas o governo do Estado de São Paulo vai anunciar na próxima segunda-feira um hospital de campanha. Eu entendo a preocupação,
eu diria até o sentimento de um médico infectologista como o Dr. Jean, mas nós não queremos atender pacientes em corredores, queremos atender pacientes em quartos e de forma digna, e é o que nós vamos fazer aqui em São Paulo. Bem, vamos agora com a Samantha Persson, do The Wall Street Journal. Samantha, obrigado por estar mais uma vez aqui conosco. Uma boa tarde para você. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Alguns médicos pelo Brasil têm notado um aumento no número de pacientes jovens sendo internados, muitas vezes pacientes sem comorbidades. Isso está acontecendo em São Paulo também? E se sim, quais podem ser os motivos, por favor? Obrigada. Obrigado, Samantha. Vou pedir ao nosso coordenador do Centro de Contingência do Covid-19, Dr. Paulo Menezes, que responda à sua pergunta e, se houver o desejo, algum outro dos médicos que aqui estão. Paulo. Obrigado, governador. Boa tarde, Samantha. De fato, nós estamos tendo um aumento importante de novas infecções, principalmente entre os adultos jovens, de forma que alguns deles, embora a chance de desenvolver um quadro grave seja menor do que a dos idosos, alguns vão desenvolver, e isso se reflete na observação de um aumento de pacientes mais jovens internados em UTIs. No entanto, também nós observamos um reflexo disso entre os idosos, porque além deles se infectarem, eles voltam para suas casas e convivem com suas famílias, infectam pessoas mais velhas e essas também acabam desenvolvendo quadros graves e precisando desse tipo de assistência. Obrigado. Muito obrigado, Paulo Menezes. Samantha, muito obrigado. Vamos agora dar sequência. Samantha, se você puder continuar nos acompanhando aqui. Vamos agora com Maria Manso, da TV Cultura. E, na sequência, a Mayra de Jaimo, da Rádio Bandeirantes, e Rádio Band News e TV Bandeirantes também, e TV Band News. A Mayra vai falar daqui a pouquinho por 4 veículos do Grupo Bandeirantes. Nesse momento, pela TV Cultura, fala Maria Manso. Boa tarde, Maria. Boa tarde. Pelas projeções e pelo ritmo da curva de internações e de óbitos, a gente vai atingir a lotação dos hospitais de São Paulo antes do retorno dessas medidas da fase vermelha. Eu conversei ontem com o Dr. Jacques, chefe da UTI do Emílio Ribas, e ele disse que lá ele já tinha uma fila de 200 pacientes para entrarem nas UTIs. Eu queria saber como é que nesse momento está sendo administrada já essa situação, se existe, por exemplo, uma fila única para esses pacientes que estão esperando UTI e intubação, porque, segundo ele, esse período de espera já agrava a situação desses pacientes, o que pode, inclusive, estar aumentando o número de óbitos já por Covid. Por favor. Maria, eu vou pedir ao Dr. Jean Gorenstein para responder, mas é importante pontuar aqui que nós estamos vivendo toda essa situação dramática por uma circunstância básica. O governo federal não providenciou vacinas. Nós poderíamos estar vacinando os brasileiros desde novembro do ano passado, salvando vidas. Já teríamos completado a esta altura todos os brasileiros com mais de 60 anos, se tivéssemos comprado vacinas, várias vacinas. E não foi isso que o governo federal fez. O Ministério da Saúde, do governo Bolsonaro, virou as costas para os brasileiros e não providenciou o que seria mais básico, que são vacinas. Maria, a Argentina tem 4 vacinas, o Chile tem 5 vacinas, a Colômbia tem 5 vacinas. O Brasil tem 2 vacinas, sendo que uma, do Butantan, representa 90% de toda a imunização. Quem errou? O Brasil do Bolsonaro, ou a Argentina, ou o Chile, ou a Colômbia, apenas para falar de países vizinhos aqui da América do Sul. Essa tristeza do colapso em todo o país da saúde se deve fundamentalmente à falta de uma coordenação nacional de saúde. Esse comportamento vergonhoso, negacionista do governo federal e a inoperância, incapacidade do Ministério da Saúde, que prefere comprar cloroquina ao invés de comprar vacina. Jean Gorenstein. O que nós temos é uma central reguladora. Ontem nós tínhamos 991 casos que foram regulados. Desses,
uma média de 33% a 35%, são destinados a transferências para unidades de terapia intensiva. E, como disse, são priorizados os casos mais graves, até para que eles não piorem ainda mais o seu estado. Para isso, o que nós fizemos? Nós já temos em 21 municípios a tele-UTI, que é feita pelo Instituto do Coração e dá suporte, orientação às equipes, tanto médicas, de enfermeiros e também de fisioterapeutas, no suporte daqueles pacientes graves. Ou seja, é um tutorial que acontece de imediato. E isso também tem mudado o risco desses pacientes, mesmo em regiões remotas, não terem uma atenção e assistência qualificada. Então, nós estamos pensando em tudo. Um tutorial à distância em loco imediato, quer dizer que está sendo feita pela telemedicina, mais as condições de cada uma das unidades para dar aporte, enquanto essas pessoas não estão sendo transferidas para os locais mais adequados. Obrigado, Jean. Maria, muito obrigado. Vamos agora a Mayra de Jaimo. Eu já havia anunciado o conjunto de veículos do Grupo Band que você está representando aqui. Mayra, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. A gente está ao vivo no Band News TV agora. Eu queria complementar a pergunta da Samanta, só esclarecendo se crianças e adolescentes também estão sendo mais internados, tem algum dado sobre isso? E hoje o secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi, deu entrevista na Rádio Bandeirantes e mencionou uma possibilidade de um escalonamento de horários dos setores para evitar as aglomerações nos horários de pico no transporte coletivo. Eu queria saber o que o Centro de Contingência acha disso, né? É uma técnica que já foi usada em outros países como a França e se existe a possibilidade de implementar. Obrigada. Obrigado, Mayra. São duas perguntas em uma. Começamos com Jean Gorenstein e, na sequência, com Paulo Menezes ou João Gabardo. Jean. O que nós temos visto não é um aumento em adolescentes e crianças aqui. Nós temos referências de alguns secretários da saúde que nos encontramos no CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, e alguns fazem, especialmente o Marcelos do Amazonas, que ele tem tido essa experiência. Nós, aqui em São Paulo, ainda não, mas estamos atentos. E estamos atentos, vigilantes e atuantes para que possamos dar assistência e acolhimento a todos. Bem, João Gabardo. Obrigado, João. Boa tarde a todos. Eu quero complementar a resposta anterior da pergunta da Maria Manso, em que ela faz uma previsão do esgotamento de leitos nos próximos dias e pedindo as medidas que estão sendo tomadas. Quero lembrar que essas previsões de esgotamento de leitos, elas acontecem mantidas as proporções de aumento de casos que nós estamos tendo no momento. Então, se faz uma projeção de novos casos a partir do crescimento da pandemia, número de novos casos, novas internações, e se faz uma projeção para quando seria a finalização desse processo de disponibilidade de leitos. A partir de hoje à meia-noite, com as medidas que estão sendo tomadas, a gente espera, e esse é o motivo das medidas que foram tomadas, que essa velocidade de crescimento caia. Então, nós não vamos continuar a partir de hoje com 2,8% de novas internações, como tem acontecido nesse período. Essa expectativa de redução das novas internações é que podem nos manter com a disponibilidade de leitos para os próximos dias. Segundo aspecto importante, a partir de hoje cai dramaticamente o número de novos acidentes que ocorrem em São Paulo. Esses acidentes, um número muito grande de pessoas, terminam também ocupando as equipes no atendimento dos hospitais, nas emergências, os leitos de UTI, os anestesistas e assim por diante. Então, com a redução também na mobilidade e com a redução do número de acidentes, deixa de competir pelas mesmas equipes médicas, com as mesmas equipes de enfermagem e pelos leitos de UTI. E uma medida que tem que ser
reforçada, já foi dada pelo centro de contingência, que é a suspensão das cirurgias eletivas. Neste momento não é mais possível que a gente faça cirurgia que possa ser postergada para mais adiante, ocupando leitos de UTI, sala de recuperação no pós-operatório, sem considerar ainda esses pacientes que terminam, que podem complicar e que precisam ficar por mais tempo em UTI. Quanto à recomendação de alternância dos horários dos setores que funcionam, nós achamos que elas são positivas e reconhecemos como uma medida acertada. Só que essa área eu deixaria para a secretária Patrícia poder falar com mais profundidade sobre essa questão. Patrícia, quer complementar? Te pegou de surpresa aqui, porque você não estava nem preparada para isso. Vamos deixar como está, acho que a pergunta está bem sobre respondida. A possibilidade de fazer alternância dos horários dos setores que ainda funcionam. Gabardo, cada um no seu galho. Essa não é a atividade da Patrícia, e sim do secretário de Transportes Metropolitanos. Então, na segunda-feira, Mayra, nós vamos convidar o Alexandre Baldi para estar aqui conosco, e ele poderá responder isso de maneira completa. Peço ao nosso pessoal de comunicação que avise o Baldi, ele deve estar assistindo aqui a coletiva, para que ele esteja aqui e possa informar. E entendo que o tema tem que ser avaliado, sim, e o mais rapidamente possível, seja no âmbito estadual, seja no âmbito municipal, principalmente aqui na região metropolitana de São Paulo. Vamos agora a Lucas Teixeira, do portal UOL. Lucas, obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Obrigado. Boa tarde, governador, secretários. Pelo que a gente está entendendo, essas são as semanas do popular vai ou racha, né? Do tudo ou nada. Eu queria enviesar a pergunta para dois lados. Um aos médicos daqui. Diferente do ano passado, dessa vez, essa fase vermelha, a gente tem jogo de futebol, tem escolas e tem as igrejas desde segunda como atividade essencial. Queria saber se vocês avaliam que isso pode atrapalhar nessa freada dos números, se isso pode, de alguma maneira, dar uma segurada, literalmente, na redução que se esperava. E ao governador, a mesma pergunta, só que num tom mais político, de liderança. Quando você fala que essas 2 semanas são as mais preocupantes, e o cara que está em casa, ele vê a igreja cheia, ele vê a escola particular na frente, com aquela fila de carros todos buzinando, não pode passar para o cidadão uma sensação de, olha, está parado, mas não está tão parado assim. Aí, juntando, hoje a gente deu no UOL que academias e coisas de ginástica estão pleiteando tornar serviço essencial. Vocês chegaram a avaliar isso? Há essa possibilidade ou não? Obrigado. Vou dividir a resposta com o Marco Vignoli, nosso secretário de Desenvolvimento Regional, e com quem mais aqui desejar. Primeiro, São Paulo não parou. Neste momento, estamos na fase vermelha. Nós não estamos em lockdown. Você me dá a oportunidade de voltar a fazer esta observação. São Paulo não está em lockdown. Não se descarta, mas nós não estamos em lockdown. Nós estamos em faixa vermelha do Plano São Paulo, e todos já conhecem o que a fase vermelha permite e o que não permite. Neste momento, nós temos as indústrias que estão funcionando aqui em São Paulo, Lucas, no estado de São Paulo. Não temos nenhuma indústria fechada. E as indústrias também levam ônibus com funcionários. Também recebem funcionários que vão de bicicleta, de motocicleta, de automóvel, de vans e de ônibus. Vão e voltam. Os supermercados não estão fechados. Como é que você imagina que as pessoas chegam a um supermercado? Andando de ônibus, ou de automóvel, ou de van, ou de aplicativo. São centenas de funcionários num hipermercado. E assim sucessivamente. Pessoas que vão a uma farmácia têm funcionários que os atendem ali. Eles usam transporte coletivo. Eles estão dentro de um ambiente fechado, mas estão protegidos e devem seguir um critério sanitário. Nos supermercados, na indústria, nos setores que estão operando de acordo com a fase vermelha do Plano São Paulo. E isso em relação às escolas também, isso já foi dito repetidas vezes aqui. Nós não vamos tomar atitudes precipitadas, e nem à base de pressão, de ninguém. Nem de imprensa, nem da economia, nem de amigos, nem de políticos e nem de religiosos. As decisões são fundamentadas em critérios do Plano São Paulo.
Igrejas, e aqui eu não me refiro a templos, muita gente imagina, isso foi feito para atender evangélicos. Não. Igrejas católicas, ortodoxas, anglicanas, de matrizes africanas e também as evangélicas podem funcionar de acordo com o critério que foi estabelecido pelo Centro de Contingência do Covid-19. Há o limite máximo de 40% de ocupação, distância de 1,5 metro entre as pessoas, obrigatoriedade do uso de máscara, obrigatoriedade de tirar a temperatura antes de entrar na igreja ou no templo, obrigatoriedade de fornecer gratuitamente álcool em gel. Quem faz a missa ou quem faz a celebração, ou o nome que se aplica, dependendo da religião, tem que estar com máscara. Evitar toques, tudo isso nós apresentamos aqui. São critérios sanitários que também existem para as escolas, para professores e alunos. O que faremos é o acompanhamento diário do movimento da Covid-19 aqui em São Paulo. Se tivermos necessidade de fortalecer medidas e endurecer as medidas para preservar vidas, faremos. Mas não será porque a imprensa quer, pelo que o religioso deseja ou pelo que o empresário pequeno, médio ou grande pensa que pode nos pressionar, e muito menos por caminhoneiros. É a ciência, a medicina que vão nos orientar, e faremos isso rapidamente, mas sensatamente. Marco Vignoli. Bom, boa tarde. Quero aqui relembrar que nós colocamos desde o início da pandemia como serviços essenciais aqueles de abastecimento, né? Então, segurança alimentar garantida e aqueles serviços que, de logística fundamentais, segurança, enfim, da saúde, para que a gente possa seguir superando essa fase. Nós recomendamos a todos que puderem fazer o teletrabalho nesse momento como uma medida fundamental. O secretário Rossielli colocou aqui, a escola funciona para aqueles alunos vulneráveis, que precisam ir para a escola para se alimentar, aquelas crianças com problemas que têm na escola o seu refúgio fundamental. Portanto, a escola trabalha para isso, assim como foi feito em outros países ao longo da pandemia. Nós aqui organizamos a fase vermelha nesse momento em conjunto com as prefeituras, em conjunto com a sociedade civil, para superar o momento mais agudo em que nós estamos. Portanto, o trabalho é para que a gente tenha uma menor circulação ao longo desse período. E com isso, o transporte público também tem uma menor circulação. Mas o secretário Baldi agora trabalha em parceria com as 23 prefeituras aqui da região metropolitana de São Paulo, que têm as CPTM implementadas, para trabalhar em conjunto um escalonamento possível e a gente ter uma menor circulação nesse período. Mas é fundamental dizer, nós estamos aqui pedindo a colaboração da sociedade. Aquele que puder, nesse período, fazer o teletrabalho, ficar em casa e poder superar com a gente, em conjunto, esse período mais contundente da pandemia é fundamental. Obrigado, Vignoli. Lucas, obrigado pelas perguntas. Vamos agora para o Portal IG com a Natália Fonseca. Natália, obrigado pela sua presença. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, governador. Eu queria uma ancoragem de dados hoje, ainda meio que complementando a pergunta do colega, se vocês puderem me informar a taxa de isolamento do Estado, agora ainda antes da fase vermelha, e também, já que o Estado não parou, qual seria a taxa mínima para a gente conseguir um respiro na pressão do sistema de saúde mesmo. Isso me permite mais uma pergunta para a saúde, rapidinha, uma atualização sobre o registro definitivo da Coronavac. Obrigada. Obrigado, Natália. A primeira pergunta será respondida pela Patrícia Ellen e a segunda por Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan. Patrícia. Obrigada, governador. Nós temos registrado há algum tempo taxas de isolamento baixas, abaixo de 40%. Nós estamos aqui com isolamento hoje, o mais recente foi de 40% no estado, 39% na capital. A nossa aspiração com essas medidas que estão sendo tomadas é, de fato, reduzir a circulação da população, aumentar essa taxa e também estamos acompanhando a circulação por ambiente. Então, qual que é o perfil de circulação em escritórios, supermercados, espaços públicos, porque a ideia, como o secretário Vignoli colocou no momento que estamos, garantimos sim o funcionamento mínimo da economia, como o governador mencionou, mas ao mesmo tempo evitar
que quem não precisa sair, saia nesse momento. É um momento que exige muita colaboração e muita solidariedade, e a expectativa dessas ações é exatamente que a gente possa retomar uma taxa mínima adequada de isolamento para reduzir a velocidade de transmissão do vírus. Obrigado, Patrícia. Dimas Covas. Natália, o processo de registro definitivo, ele está em curso, né? Desde o ano passado, a alimentação, a documentação é contínua, não tem uma data prevista para o término desse processo. Assim que todos os dados, inclusive os dados que vêm da China, estiverem disponíveis para esse registro, ele será solicitado formalmente. Obrigado, Dimas. Obrigado, Patrícia. Natália, muito obrigado. Vamos agora à última pergunta, é a Daniela Geminiani, da TV Globo, Globo News. Dani, obrigado pela sua presença. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer um esclarecimento. O senhor governador falou de anunciar o hospital de campanha na segunda-feira. Ao longo da semana, vocês disseram que seriam unidades de campanha dentro da estrutura hospitalar. Vai ser uma unidade, vai ser um hospital? Vocês voltaram atrás dessa decisão de hospital? E também perguntar se tem alguma atualização de variante, se a gente tem novos números, tanto da variante brasileira quanto da variante britânica no estado. Obrigada. São duas em uma. Eu começo respondendo a primeira, e a complementação da primeira e da segunda será do Jean Gorenstein, nosso secretário da Saúde. Nós não vamos abrir o hospital de campanha como foi no passado recente, sem criticar o que foi feito, porque foi feito porque precisava ser feito. Nós estaremos dentro de uma unidade hospitalar, será um hospital. Eu sei que esse era exatamente o sentido da sua pergunta, mas até para que as pessoas não imaginem que vamos montar tendas, seja onde for. Este procedimento não vamos adotar. Já foi feito no passado, mas nós não vamos retomar este procedimento. Será um hospital dentro de uma unidade hospitalar com a abertura gradual de leitos de UTI, mas será um hospital, fisicamente um hospital. Jean Gorenstein. O que nós precisamos é ter celeridade nessa abertura de leitos, e sejam de enfermaria, sejam de UTI, e nós sabemos que a abertura de hospitais de campanha requer um período bastante grande, 2 a 3 meses, nós não temos esse tempo. Nós temos hoje uma disputa de mão de obra, de médicos, de enfermeiros e fisioterapeutas entre os não Covid, então, pessoas que sofreram acidente automobilístico, atropelamentos, infartos e o Covid. Então, as duas concorrem com as equipes. Dessa maneira, nós precisamos já ter os hospitais prontos, com leitos e mão de obra. Por isso, estamos usando ou hospitais que eventualmente estejam ociosos, ou que tenham uma outra vocação, por exemplo, como as próprias maternidades, que nesse momento estão ansiosas, com grande espaço em termos de número de leitos, cilindros de oxigênio, conexões de gases medicinais, no caso o oxigênio, e tem mão de obra, médico, enfermeiro, fisioterapeuta. Então, é isso que nós precisamos, dar celeridade à assistência. Então, fazer aquilo que nós fazíamos no passado, isso não vai acontecer. Obrigado, Jean. E Dani, apenas para complementar sua pergunta, que eu, como todas as demais, julgo extremamente oportuna, porque quanto mais esclarecimento, melhor. Mais transparência, mais informação, menos dúvidas. Essa é a função de uma coletiva de imprensa. Por que nós não vamos fazer tendas? Porque nós precisamos de UTIs. Esse é o fundamento básico daquilo que nós precisamos nesse momento. É menos enfermaria e mais unidade de terapia intensiva. Então, essa é a razão pela qual a opção das tendas com leitos primários, ela não está sendo considerada nesse momento. Nós precisamos de quartos com UTI, com os equipamentos de UTI, respiradores, monitores e com equipes para o atendimento. Essa é a razão fundamental pela não opção das tendas, como já foi feito no início da pandemia. Bem, eu queria agradecer a todos. Pois não? Uma das perguntas das cepas variantes só. Desculpa, eu achei que você já tinha respondido. Desculpa. Nós temos, aqui eu tenho esses dados atualizados, são 38 casos de cepas autóctones, a cepa P1 do Amazonas, uma na capital, 10 em Jaú e 12 em Araraquara, 4 em Lençóis Paulista, 3 em Lins e uma em Pederneira. Nós temos ainda 2 em São José dos Campos, 3 em Bauru,
uma em Bocaina e uma em Dois Córregos. Há também 6 confirmações da cepa britânica, 5 delas aqui na capital e uma em Guarulhos. Como já sabemos, são cepas já autóctones, ou seja, elas estão circulando na nossa população e é exatamente por isso a velocidade de contaminação de uma pessoa para outra. Obrigado, governador. Agora sim, completo. Desculpa, Jean. Desculpa, Dani. Eu fiquei um pouquinho desatento aqui nessa última resposta. Estava lendo aqui uma mensagem. Agora completa as 2 perguntas devolvidas com a resposta a você. Eu quero mencionar que na próxima segunda-feira teremos uma nova coletiva de imprensa, como sempre. Será a coletiva de número 185, com anúncios importantes e com a avaliação do primeiro final de semana, já com todo o estado de São Paulo na fase vermelha. E quero aproveitar aqui a Band News e a TV Cultura, que estão em transmissão neste momento, para aqueles que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, estão nos acompanhando. A partir de 0h de amanhã, nós estamos na fase vermelha e também o toque de restrição vai valer das 8h da noite até as 5h da manhã. Se puder, fique em casa, utilize o trabalho remoto dentro das circunstâncias e das possibilidades e respeite a orientação da saúde. Quero observar também que a orientação renovada ontem para o Conselho de Segurança Pública do Estado de São Paulo foi para agir com rigor, proibindo qualquer tipo de manifestação, de festa, de evento e de aglomerações em todo o Estado de São Paulo. Polícia Militar, Polícia Civil, PROCON, orientamos também os prefeitos dos 645 municípios para que possam mobilizar as suas guardas metropolitanas, onde elas existirem, e as suas vigilâncias sanitárias. Se o rigor já era grande antes, agora, nesta etapa crítica da Covid-19, ela será ainda maior. Então, por favor, não tente fazer aquilo que você não vai conseguir, porque o governo do Estado de São Paulo, com os mecanismos que tem e com a capacidade tecnológica que possui de identificação e também com a denúncia. Nós até já informamos a forma de denunciar. E se você tiver dúvida em relação ao número, 190. 190. Esse é o telefone da Polícia Militar, que ao atender saberá fazer o encaminhamento imediatamente. Se tiver uma festa do lado da sua casa ou que você tenha identificado, forneça o endereço e o bairro e a cidade onde ela está ocorrendo, e a Polícia Militar, por decreto do governador do Estado de São Paulo, não precisará aguardar vigilância sanitária. Irá imediatamente com a instrução de cessar por completo qualquer festividade e processar legalmente pela Polícia Civil os promotores de festas de qualquer dimensão no Estado de São Paulo. Por favor, obedeçam à vida, mais do que obedecer à lei, respeitem a vida de vocês, dos seus pais, dos seus parentes e dos seus amigos. A todos desejo um bom fim de semana, com proteção, com oração, com máscaras. Obrigado, até segunda-feira. Fechou. E o Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Só lembrando, se você quer dar uma sugestão sobre algum tema ou assunto... É só ligar no nosso WhatsApp, o número é 11 99 232 5950. Vou repetir, hein? 11 99 232 5950. Deixa a sua mensagem por lá. É isso aí, o Jornal da Rede Alesp volta então na segunda-feira. Um ótimo final de semana para você. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.